Olá pessoal, bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre planos de simetria. Bem, na nossa última videoaula a gente simulou essa antena de polo. Bem, porém, na parte quando a gente foi executar a nossa simulação em si, a gente percebeu que a nossa quantidade de meshes estava superior aí ao nosso limite, que é 30.000 mesh cells na versão estudante. Bem, a gente teve que reduzir isso e o preço para isso foi uma perda aí de precisão dos resultados. Porém, obviamente, a gente não espera isso. A gente vai ver aqui, então, como que conhecendo a simetria do nosso problema, a gente consegue reduzir também essa quantidade de mesh cells sem alterar aí a nossa precisão da nossa simulação. Além, obviamente, de fazer uma simulação muito mais rápida, executá-la muito mais rapidamente. Para isso, vamos olhar aqui o nosso campo elétrico que a gente simulou na aula passada. Vamos cortar aqui no nosso plano Z mesmo. Vamos colocar o plano em XY. Vamos analisar aqui. Vamos tirar de seta, vamos colocar contorno. E vamos deixar ele em aqui valor absoluto. Vamos cortar o plano. Vamos colocar numa escala melhor. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, está aqui. Então, a gente pode perceber que nesse plano a gente tem aí valores de campo elétrico. Porém, esse é um valor absoluto. Quando a gente analisa os nossos valores de campo elétrico tangenciais nesse plano, a gente percebe que esse valor é nulo. Bem, então aqui a gente já conhece um problema, uma simetria aqui do nosso problema. Obviamente a gente não precisaria executar uma simulação para saber disso. A gente já conhece lá de dipolos que o plano central aqui, um dipolo, ele tem o seu potencial nulo e o campo elétrico tangencial também deve ser nulo. Não é à toa, né, que a gente utiliza aí o método das imagens, onde a gente substitui, né, a gente interpreta uma carga e um plano infinito, um plano terra infinito, como duas cargas aí opostas, obviamente com o dobro da distância da carga para o plano terra. Bem, vamos olhar também outra simetria aqui do nosso problema, que é o nosso campo magnético. Porém, o campo magnético ele possui simetria em outros planos. Aqui no caso a gente vai ver simetria no plano X, no plano ZY, ou YZ, né? Então, quando a gente roda aqui, a gente percebe que o campo magnético tangencial é nulo, somente não é nulo no nosso condutor aqui, mas isso não vai ser um problema. E também no nosso plano XZ, que está aqui, Opa, peraí que ele voltou para X. No nosso plano XZ, está aqui. Bem, a gente roda ele, o que a gente percebe é que é o mesmo resultado, né? A gente também, obviamente, não precisaria executar uma simulação para saber disso. A gente sabe que a corrente aqui corrente gerada, que vai correr nesse cilindro, ele vai gerar um campo magnético rotacional. Ou seja, esse campo magnético rotacional ele vai estar no plano XY. Vamos olhar isso aqui. Plano XY, ele vai estar aqui. Vamos tirar aqui de contorno, colocar seta. O que a gente vê é justamente aqui ele sendo rotacional, né? A gente não tem componentes nos planos XZ e YZ. Bem, vamos aplicar então, já que a gente já conhece a simetria do nosso problema. Deixa eu tirar esse plano cortado. Vamos então aplicar de fato isso. Para a gente aplicar isso, a gente vem em Simulation, em Fronteiras. A gente vem aqui, a gente vai abrir a janela de condições de fronteiras. A gente vai vir em planos aqui de simetria. E a gente vai aplicar esses planos. A gente sabe então que em XY o nosso campo elétrico tangencial é zero. Em XZ e em YZ, o nosso campo magnético tangencial é igual a zero. Depois disso é só apertar aqui em OK. Eu não vou apertar aqui porque senão eu vou ter que ressimular. Eu vou cancelar aqui então. E eu já tenho ele aberto aqui simulado dessa forma. Só para mostrar para vocês em Simulation, Fronteiras.
Vamos abrir aqui. O que foi aplicado foi justamente aquilo, campo elétrico, magnético e magnético. Vamos aqui, depois era só dar um OK e executar a simulação. Bem, o que a gente vai ter de resultado tem que ser próximo daquele, né, já que aquele tinha uma certa precisão ainda. E o que a gente vai ter aqui é 30 MHz, 30.06. Reparem que há uma pequena diferença aqui para o resultado anterior, que era menos preciso. Antes ele dava aqui um resultado de 29.97. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Treinem um pouco aí, apliquem em antenas em que vocês conheçam a simetria. Vocês vão ver que na versão estudante vocês vão conseguir aí fazer a simulação, porque vai reduzir bastante aí a quantidade de mesh cells. Só para mostrar aqui para vocês, a quantidade de mesh deu 6.750 apenas. Isso porque o valor aqui tá 20 e 20. Só dá um OK. Fechar. Bem, era isso. Até a próxima videoaula.